Aposto que você tem um creminho pro rosto, um hidratante labial aí com você, né? O Brasil tem o quarto maior mercado de beleza e cuidados do mundo. E a graduação em Estética e Cosmética à distância da Unicesumar é para você que quer seguir carreira nessa área. Com a nossa metodologia híbrida, você aprende tudo sobre os procedimentos e as técnicas mais modernas voltadas à beleza e ao bem-estar. As aulas online trazem um embasamento teórico, enquanto você desenvolve a prática para o mercado de trabalho nos encontros presenciais, em laboratórios inovadores. E falando em inovação, o material digital vem para complementar seus estudos. Depois de se formar, você pode trabalhar em consultórios, clínicas, na indústria de cosméticos ou até abrir seu próprio negócio. Demais, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição pode te oferecer tudo isso. Invista na sua carreira. Matricule-se em Estética e Cosmética EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, você, muito bom dia. Bom dia e coragem. Bom dia e resiliência. Bom dia e fé. Ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que nós estejamos nesta segunda-feira ou qualquer dia, né, em busca da razão perdida, está no ar o Teoria de Tudo. Manhã de segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, são 10 horas e 4 minutos, é a hora oficial do Brasil. Seguimos aqui com o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil. Vale a pena você conferir aqui no Polo da Serra Gaúcha, um bate-papo aí com a Tainei, com o pessoal aí, com a Sil Lopes. Vale a pena você encontrar, através das portas que a Unicesumar abre para você, um caminho para a sua graduação, pós-graduação, enfim, e assim por diante. O Teoria de Tudo em Busca da Razão Perdida está na edição de número 587, ao infinito e além, né? Vamos em frente, trazendo para você aqui todas as nossas informações recentes, dos momentos difíceis que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, e claro que está perto de nós, o mundo também continua vivendo seus momentos difíceis, e acabei de ver aqui uma manifestação de uma liderança bem importante, dizendo que como é bom fazer parte de um país como o Brasil, num momento como esse. É um recado para os separatistas, né? Muita gente ainda acha que separar o Rio Grande do Sul do Brasil seria bom, né? Então eu acho que sim, é bom fazer parte do Brasil unido, Brasil caridoso, o Brasil correto. Tem desonestidade, tem pobre daqueles que são desonestos, que não sabem o que fazem, porque a conta virá, meu amigo, sem dúvida nenhuma. Esse momento é de solidariedade, é de amor, é de amizade, é em busca da razão perdida que o Teoria de Tudo traz aqui algumas manchetes que são destaques no noticiário de hoje, para que você marque, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin cumpre agenda em Caxias do Sul, dará entrevista coletiva no início da tarde aqui para os repórteres, trazendo medidas aí sobre o que deve ser feito para a reconstrução do Estado também na Serra Gaúcha. Exército afasta militares após fake news sobre o rompimento de dique em Canoas. Moradores foram evacuados. Olha que coisa triste, né? Militares, moradores do Rio Grande do Sul devem confirmar dados para recebimento do auxílio reconstrução. É falsa a informação de que o posto médico legal de Canoas está atestando como indeterminada a causa-morte de vítimas da enchente. Ministro Alexandre de Moraes rejeita recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Neto. Estão abertas as inscrições para o Enem 2024. Gaúchos têm isenção do pagamento da taxa de R$ 85. Aulas são suspensas nas escolas públicas e privadas de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande do Sul, segunda e terça-feira. Previsão é de chuva e deve parar de chover só na quinta-feira até sábado, depois volta a chover de novo. Urnas não serão problema no Rio Grande do Sul, mas cidades devastadas preocupam, diz o chefe do Ministério Público Eleitoral. Igreja desabre e deixa voluntários feridos no Vale do Taquari. Ministro Paulo Pimenta pode coordenar de Brasília a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. ONG de Cachoeirinha é investigada por supostos desvios de doações para pessoas atingidas pelas chuvas. Temos ainda aqui na Serra Gaúcha as manchetes
desta segunda-feira, horários de liberação de rodovias federais da Serra são ampliados. Localizado o corpo de homem que desapareceu após carro cair de ponte em São José dos Ausentes. Fé e esperança para superar desafios. 40 mil pessoas foram ao Santuário de Caravaggio entre sábado e domingo. Atendimento com ônibus da Cruz Vermelha no bairro Centenário, em Caxias, é cancelado nesta segunda. Homem é preso com um fuzil e com mais de 150 munições em Caxias do Sul. É difícil para a polícia, né, enfrentar o risco dessa bandidagem, não é? Rodovias estaduais e federais da Serra ainda têm 25 pontos com bloqueios totais ou parciais. Prefeitura reforça pedido para evitar a estrada Luiz Daneluz, que segue interditada entre Caxias e Gramado. Nós temos as informações dos esportes aqui também no Teoria de Tudo, aonde nesta manhã de segunda-feira seguimos daqui a pouco com mais informações, logo depois do intervalo comercial. Fica aí conosco o CPR. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Dar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua, Por dentro da bola. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o frio glacial da Serra Gaúcha, 9 graus agora, nesse momento, aqui em Caxias do Sul. No Sabe Caxias News, são 9 horas e 6 minutos do dia 26 de maio. E em qualquer plataforma que você esteja nos vendo, em qualquer horário, é o quadro Por Dentro da Bola, também dentro do Teoria de Tudo e nas outras plataformas que são associadas aqui aos produtos irradiados por Sabe Caxias. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Vamos fazendo o F5 do esporte aqui, trazendo imediatamente para a tela meu amigo Joselito Santos, dando as boas-vindas sempre. Alô, Joselito, boa noite. Boa noite, Miguel Brambila, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. O nosso clima é de reconstrução e de luta pela tentativa de retomar uma rotina traumática, mas necessária, Joselito. E o esporte não é diferente, não é? Esporte solidário, esporte que também enfrenta dificuldades na quebra da logística diante da catástrofe climática que o Rio Grande do Sul está vivendo, a maior da história do Brasil, e enfim, tudo isso, né, vai ficar marcado. Quais são as informações da dupla Caju, da dupla Grenal, enfim, e dos campeonatos? Bom, é bem isso que tu falaste, né? Nós estamos em uma fase de reconstrução aí do Rio Grande do Sul, mas o que nos deixa muito feliz, né, Miguel, é toda a ajuda que está vindo, e até de forma surpreendente de todos os lados, de fora do país. Então isso mostra que também o povo do Rio Grande do Sul, como diz a frase do seu hino, né, um povo aguerrido e bravo, também está sendo acolhido por todos, então é muito importante. Mas sim, o esporte está voltando, né? Times gaúchos estarão voltando no meio dessa semana, a dupla Grenal pelos campeonatos internacionais, e também nós vamos falar depois dos gaúchos que estarão em campo no meio da semana. A nossa dupla Caju apenas no final de semana. O Juventude joga no sábado, lá no Maracanã, hoje no caso, neste domingo, né?
teve mais de 40 mil pessoas por conta do futebol solidário, e no próximo sábado o Juventude estará lá diante da equipe do Fluminense. Mas sábado pela manhã, o Juventude fez mais um jogo-treino em preparação à volta do futebol, e com 3 gols de Lucas Barbosa, 1 de Marcelinho e 1 de Eric Farias, o Juventude teve uma excelente atuação e venceu o Glória por 5-0. O jogo-treino foi disputado na manhã deste sábado, dia 25, no CT do Clube Alviverde, na zona norte de Caxias do Sul. No primeiro tempo, o Juventude abriu o placar com Eric Farias após cruzamento de Alan Ruschel. O segundo foi de Marcelinho em rebote de cobrança de falta de Nenê, defendida parcialmente pelo goleiro. O terceiro foi um golaço de fora da área de Lucas Barbosa. Lucas Barbosa ampliou com mais um belo gol, acertando o ângulo esquerdo. Aos 44, Lucas Barbosa marcou de cabeça o 5º gol. O Juventude jogou no primeiro tempo com Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Thiago Conte, Jadson e Nenê, Lucas Barbosa, Marcelinho e Eric Farias. No segundo tempo, o Juventude teve Gabriel, Everton, Danilo Boza e Zé Marcos e Gabriel Inocêncio, Thiago Conte, Daniel Peixoto e Mandaca, Lucas Barbosa, Popó e Gilberto. O meia Nenê, então, ele embarcou logo após o jogo treino para o Rio de Janeiro, e a gente viu, né, que o Nenê, inclusive, fez gol neste domingo lá no Maracanã, e o torcedor do Juventude colocando nas redes sociais que ele fez um gol no jogo solidário, e sábado ele vai fazer aí, valendo 3 pontos, né, Miguel Brambila? Claro, importante, né? A vontade, né? E claro que o Nenê e outros que passaram pelo futebol do Rio Grande do Sul e que são gaúchos, né? Ou não, estiveram nesse jogo que nós vamos comentar depois, foi bem legal. Acompanhei também umas partes aqui, foi importante, emocionante, né? E a gente torce que os dutos, não é, de solidariedade não sejam vazados, né, pelos abutres da corrupção, que a gente sabe que os tem muito, né, na política e em outras instâncias, né, Joselito? Mas sim, demonstra-se sim, né, um interessante caminho aí que deve ser permanente, não é? Mas nós estamos falando aqui de esporte, não quero entrar na questão política nesse momento, né, porque sim. Aí a coisa vai muito além desse momento. Bonita a participação do Nenê, sim, do Mano Menezes e outros lá, e espera-se que o Juventude consiga, todos os times gaúchos, a gente vai falar da situação dos campeonatos, sim, consigam aí, pelo menos se manter, né? Se falou, você vai falar do Caxias também, da dupla Grenal, se manter nos campeonatos. Se falou aquilo que nós antecipamos aqui no programa, os ouvintes são testemunhas de uma ideia que eu achava óbvia, não precisa ser gênio, né? De manter os clubes, não parar os campeonatos e não rebaixar os clubes, né? Isso o presidente da Federação Gaúcha considerou na sexta-feira essa questão. Não, de fato, né? São assuntos que a gente aborda aqui, e não que nós somos os pioneiros em tudo isso, mas como a gente está envolvido e sempre atento a tudo que acontece no mundo do futebol, a gente acaba trazendo também essas ideias, né, Miguel? E em função da chuva que insiste em cair na Serra Gaúcha, o Juventude tem encontrado extremas dificuldades para treinar em Caxias do Sul. O campo do CT está prejudicado, o outro está com a grama de inverno em processo de crescimento e o frio também atrapalha no planejamento, criando ambiente diferente do que será encontrado na retomada do Brasileirão. Diante disso, a direção decidiu treinar no Rio de Janeiro e na terça-feira, dia 28, o clube embarca com toda a estrutura do futebol via Florianópolis para a capital carioca, a fim de treinar nas estruturas do Vasco da Gama. O clube fica no Rio para o jogo de sábado, dia 1º, diante do Fluminense, no Maracanã, e depois avalia se permanece treinando no Vasco. Quando tu falas via Florianópolis, é que eles vão pegar o avião em Florianópolis para ir para o Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Okay. Foi o que eu entendi no que eu estou lendo aqui. Eu também estou interpretando, claro, porque essa é a pergunta, porque Caxias ainda não tem todo o plano de voo completo da ANAC, e Canoas está bem superlotado, né, de voo. Superlotado. Né? E muito difícil sair daqui para ir a Canoas, inclusive, né?
A questão também é terrestre, eu nem sei como é que tá para ir Está até um pouco Canoas. melhor, segundo algumas informações de comerciantes, não é? Com assim, alguns caminhos alternativos, demora, mas eu acho que a questão é mesmo a logística, porque uma delegação inteira de futebol não tem voo, né? É complicado, bem complicado. E também um outro assunto bem importante, o Juventude ele tem 7 propostas para o Congresso Técnico da CBF que acontece nessa segunda-feira. 3 clubes gaúchos se reúnem pela manhã para apresentar demandas em comum. O presidente do Juventude, o Fábio Pisamilho, viajou na tarde deste domingo, dia 26, para o Rio de Janeiro, onde participa do Congresso Técnico da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na tarde desta segunda-feira. Os clubes gaúchos terão prioridade nos pedidos, mas a CBF já adiantou que não vai acatar a solicitação de impossibilidade de rebaixamento para Juventude, Grêmio e Inter. Proposição originalmente divulgada por Renato Portaluppi. Na manhã de segunda-feira, dia 27, o presidente do Juventude, Fábio Pisamilho, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, estarão reunidos para definir pautas únicas dos clubes da Série A. Então vamos às propostas, Miguel Brambila. O que o Juventude e os clubes gaúchos vão propor nesse congresso técnico? Claro. A primeira proposta é ajuda na área logística, organização da competição, para que não sejam marcados jogos próximos um do outro. Número 2. A agenda financeira para viagens. Serão necessários deslocamentos antecipados ou até com aeronaves fretadas. O Juventude orçou em 5 milhões de reais o valor para os 15 jogos fora do Rio Grande do Sul que restam. Ajuda financeira com relação às perdas que foram registradas em estrutura e gramado. O campo do CT do Juventude está impraticável. Quarto pedido, cumprimento do atual calendário previsto, que o campeonato termine impreterivelmente dia 8/12. Quinta proposta, apoio do governo federal, financiamento, suspensão dos parcelamentos fiscais e obras no aeroporto de Caxias do Sul, como aumento do terminal de passageiros e instalação do ILS para pousos com neblina. Sexta proposta, auxílio aos demais times do Rio Grande do Sul, inclusive de outras divisões em parceria com a FGF, a Federação Gaúcha de Futebol, solicitar ajuda a todos os clubes gaúchos que acabaram sofrendo neste momento. Sétima e última, mais jogos dos times gaúchos na TV aberta e Sport TV, o que garante mais recursos financeiros. Então, todas são válidas. Todas são válidas. E na tarde dessa segunda-feira, então, os 3 gaúchos vão estar pelo resto, né? Até pela sexta proposta, para auxílio aos demais times do Rio Grande do Sul, não somente Grêmio, Inter e Juventude que estão na Série A, mas o Juventude, com a representação do presidente Fábio Pisamilho, Alberto Guerra do Grêmio e Alessandro Barcelos, irão também brigar por times que estão na Série C, e aí a gente fala do Caxias, São José e Ipiranga, e os times que estão na Série D, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e Avenida. 2 coisas importantes, né, só para que a gente comente aqui rapidamente. O controlador de voo no aeroporto de Caxias do Sul, desde o tempo que eu entrei no rádio, em 1994, é um pleito. E agora se fala aqui no novo aeroporto, que também vai demorar um pouquinho. Então, quer dizer, viu-se a importância que teria esse equipamento, né, e que se parou de pleitear, e vamos para o novo aeroporto, abandonou-se o aeroporto aqui. É uma pauta que vai fortalecer a pauta política. Beleza, vai ser bom, mas ela só vai entrar junto com a pauta política. Não vai ser por causa do futebol que vai se fazer isso. A questão fiscal é a mesma coisa. Não vai se dar isenção fiscal para clube de futebol com um monte de empresa também embaixo da água tão importante quanto. Então, vai entrar no mesmo pacote que o governo federal fizer para as empresas, não é? É aquela história dos clubes empresas e tal, né? A isenção fiscal vai entrar nesse pacote aí com certeza. Fortalece, eu acho que tem que estar na demanda e tudo, mas tem que tomar cuidado com essas questões, porque muitas vezes o pessoal vai achar que é por causa só do futebol e vai aí achar que não tem tanta importância assim. O futebol tem importância, são empregos, são milhões de renda, etc, etc.
mas não é a mesma coisa de uma empresa afundada, alagada, de uma empresa que perdeu seus caminhões, etc. Então vai entrar naquela história do clube empresa, né? Tem muito clube devendo, realmente, a gente sabe disso, né? E aí, se entrar isenção fiscal para Inter, Grêmio e os outros aqui, vai ter uma enxurrada de clube pedindo isenção fiscal. Isso aí é complicado, viu, Joselito? É uma teia bem intrincada, né? Muito, muito complicado. Mas é de levar o debate, né? Aquela história, Claro. tem que se expor a trazer à questão. mesa, né? É. E vamos ver o que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai decidir, ou se ele vai deixar na mão dos clubes, né? Porque ultimamente o Edinaldo Rodrigues, como presidente, ele não decide nada, ele simplesmente dá uma de Pôncio Pilatos, ele lava as mãos e passa a bola para os times da Série A. Na questão da isenção fiscal, ele não tem poder nenhum, né? Porque é uma questão governamental, né? Então... aí conversa diretamente com o Paulo Pimenta, que é o secretário extraordinário da reconstrução no Rio Grande do Sul. E teria que ser por decreto, o que não ou ajuda medida nada. Provisória. O que também não ajuda nada, porque as duas coisas são provisórias, né? Tanto o decreto... o decreto ele é uma norma infraconstitucional, né? Então ele não tem uma validade jurídica tão grande. E a medida provisória, ela precisa de uma aprovação da Câmara dos Deputados para que ela vire lei, senão ela perde a validade em 6 meses. E não tem como ser uma lei que beneficie apenas alguns clubes, né? Então isso aí, olha, eu acho difícil acontecer. Pode se prorrogar a dívida, como se fez aí, tal, etc, né? Mas enfim, vamos em frente, vamos torcer que sim, a gente torce que sim. Não estou dizendo que os clubes não mereçam isso, né? A questão do rebaixamento, já que tu falaste, a outra vez tu achava que isso não ia acontecer também, né? Nós comentamos antecipadamente a possibilidade aqui, e já com bom senso tu disseste a resposta que achava difícil. E realmente né? Então, os clubes vão ter que encarar. E se tiver que entrar num rebaixamento, tem que encarar, vai fazer parte do prejuízo. Não adianta, né? Infelizmente, tanto para a Juventude, para Grêmio, Internacional, é o campeonato para tentar se manter na Série A, o Caxias, o São José e o Ipiranga tentar se manter na Série C. E se algo melhor acontecer, óbvio, né? Muito bom, mas o Caxias, o Ipiranga, o São José, Grêmio, Inter e os demais ali da Série D, o Avenida, o Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas, estão todos muito atrás do restante. O restante está jogando. Agora a Série A até parou 2 rodadas, mas na Série C, por exemplo, o Caxias, o Ipiranga e o São José, o restante dos times estão em um bom ritmo. O Caxias está 4 jogos sem jogar, o São José, se eu não me engano, também. Acho que todos os gaúchos estão com o mesmo número de jogos faltantes, e isso prejudica bastante. Então, penso que é um campeonato diferente em 2024, é algo que se daqui a pouco se pleiteava. O próprio Internacional, com um elenco que formou, era para brigar, para quem sabe, um título do Campeonato Brasileiro. Não é impossível, mas eu considero muito difícil que o Internacional consiga o título brasileiro. O futebol tudo pode acontecer, mas é que é uma situação totalmente atípica, nunca aconteceu. Nem na pandemia aconteceu isso, porque na pandemia todo mundo parou. Então, esse desnível técnico não existiu, porque todo mundo parou. E agora foi, infelizmente, só no Rio Grande do Sul. Então, os times do Rio Grande do Sul, em questão de futebol, Grêmio, agora falando de Série A, depois nós vamos falar agora do Caxias na Série C, mas falando especificamente agora de Juventude, Grêmio Internacional na Série A, o desnível técnico ele é muito grande, né, Miguel? E motivacional também, né? Emocional, tudo que envolve a cabeça. Olha os jogadores do Internacional ali, o Thiago Maia, que foi visto vídeos, fotos, ele trazendo uma senhora nas costas, embaixo daquela água que a gente sabe que não é uma água limpa, o Kaique, que é o goleiro do Grêmio, nos botes, o Diego Costa em Eldorado do Sul com o seu Jeep, o Mercado, enfim, os jogadores da dupla Grenal extremamente envolvidos, não que os da dupla Caju aqui não estejam, mas é que os da dupla Grenal, porque Porto Alegre está numa situação, porque ainda segue uma situação crítica ali na região metropolitana, então Grêmio Internacional, inclusive, tiveram e não terão seus estádios no ano de 2024, pelo que se fala, a arena não será utilizada pelo Grêmio porque estará impraticável. E o Internacional também ventila de não seguir no estádio Beira-Rio. E aí soma a isso a distância da família, que eu já vi alguns atletas falando, né? Exato. Já estão viajando, você vai ficar o ano inteiro longe dos filhos, não é? Longe da esposa, né? Enfim.
quem tem, né? Todo mundo é casado, mas enfim, os que têm e que se transforma também. Não quero dizer nem que seja motivacional, talvez a motivação ajude, mas é ruído na mente do atleta. Desvio de foco, de atenção, que sabe quando você está jogando futebol, são questões de concentração que definem partidas, não é? De como você chega na bola, de como você não pode estar distraído na parte. A gente lembra, né, da meia do Roberto Carlos, o que aconteceu contra a França aquela vez, né? Sim, sim. Isso que de fato, né? Como eu disse, é um campeonato totalmente atípico e a gente sabe que os times gaúchos agora até pegar um ritmo de jogo novamente vai um longo tempo aí, Miguel. Beleza, vamos em frente ao Por Dentro da Bola. Ser Caxias, como é que se prepara, Joselito? Bom, o Caxias ele acabou empatando com o Brasil de Farroupilha em jogo treino no último sábado, então empatou em 2-2. O jogo treino foi disputado na manhã deste sábado, dia 25, no Estádio Centenário. No primeiro tempo, o Brasil de Farroupilha abriu o placar com um gol de Juan aos 21 minutos, após rebote de Zé Carlos, em conclusão de Marco Antônio. No segundo tempo, o Caxias empatou com Álvaro aos 4 minutos, após jogada pessoal. A virada grená foi com o Dirceu, aos 6 minutos, de cabeça. Após cruzamento de Dudu Mandai, cabeçada de Álvaro e rebote do goleiro, Alan Shows empatou para o Brasil aos 13 minutos. O Caxias de Argel teve Zé Carlos, Marcelo, Dirceu, Lucas Cunha e Dudu Mandai. Depois Mendes, Barba depois Eliezer, Pedro Cuiabá depois Gabriel Silva, Emerson Martins depois Geilson e Tomás Bastos depois Vitor Feijão. Galvão depois Robinho e Álvaro depois Vinícius Espanhol. O Brasil jogou com Pedro, MT, Diego Hoffman, David Liel, Edmilson, Vitório e Marco Antônio, Kerli, Juan e Foiato. No segundo tempo entraram Luiz Henrique, Sananduva, Alan Shows e Natan. Então esse foi o jogo treino do Caxias. A gente acabou não comentando, né? O Juventude, na minha opinião, ele fez aquilo que se espera, né? O Juventude é um time de Série A, um time que tem muito mais estrutura e qualidade e simplesmente venceu com muita facilidade o Glória, que está na segunda divisão do Gauchão. Já o Caxias, em termos de resultado, foi muito ruim, porque o Caxias acabou empatando com uma equipe que também está na segunda divisão e não está muito bem. O Brasil de Farroupilha não vem bem na competição. E o Caxias acabou tomando 2 gols dessa equipe. Mas não tem como nós falarmos aqui, porque jogo treino é jogo treino. Eu sempre digo, treino é treino, jogo é jogo. Mas é claro que se tem um alerta aí do Caxias, que o Caxias precisa melhorar o seu sistema defensivo, pois vem tomando gols até agora na questão dos jogos treinos. O Caxias vem tomando muitos gols. Então o Argel ainda não conseguiu arrumar essa questão defensiva aí, Miguel. Muito bem, vamos aguardar, né, quando o bicho pegar. Acho que faz parte aí do da processo. Até as variáveis são muito maiores do que antes, né, Juscelino? Até para quem analisa com propriedade, como tu mesmo disseste, né? Jogo é jogo, treino é treino, vamos ver o que acontece, né? E como eu disse mesmo, agora na retomada, o próximo jogo, inclusive, do Caxias, é no próximo domingo, dia 2 de junho, contra a equipe do Figueirense, lá de Santa Catarina, domingo às 7 horas da noite no Estádio Centenário. Então, é o primeiro jogo do Caxias após a última partida antes de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, que foi no dia 28 de abril. Então, é muito tempo que o Caxias está sem atuar, como o próprio Juventude, mas o Caxias até jogou, acho que antes que a equipe do Juventude. E a CBF, então, ela definiu as próximas 3 partidas, Miguel. Acabei falando, então, o Caxias e o Figueirense no próximo domingo, dia 2 de junho, domingo às 19 horas, no Estádio Centenário. E depois o Caxias terá 2 jogos fora. Então, por conta... Até o Caxias solicitou isso e é o que tudo indica, a CBF acatou. O Caxias vai jogar na quarta-feira, dia 5 de junho, às 7 horas, no Estádio Inhozinho Santos, lá no Maranhão. E no sábado, dia 8 de junho, às 5 horas da tarde, no Estádio dos Aflitos, vai jogar contra o Náutico. O Caxias vai jogar aí bastante nas próximas semanas. Vai jogar a média de 3 jogos dentro na própria semana, não nessa próxima semana, mas na outra. Aí o Caxias vai jogar 3 jogos na semana, Miguel Brambila.
O que me ocorre, justamente pelo fato de que o campeonato continuou para outros e ficou para trás, por exemplo, o calendário do Caxias, já que nós estamos falando do Caxias, uma estratégia talvez interessante é aproveitar os primeiros momentos de calendário ajustado, justo, né, curto, onde vai ter mais fôlego, porque o Caxias vai entrar nessa rotina, nessa agenda, descansado, entre aspas, né, do que os outros que já estão no campeonato. E aí procurar fazer o máximo de ponto até que as pernas comecem a falsear pelo cansaço, Joselito. Talvez 2 semanas, né? Talvez tipo 5 jogos em 2 semanas, e buscar o máximo de aproveitamento nesse início, nesse retorno, porque depois vai começar a ter que ter plano B, usar as categorias de base, porque a questão é física, né? Para todas as equipes, não é? Aqui do Rio Grande do Sul. E vai ter que ser isso, né? Vai ter que ter mais do que uma equipe titular nesse momento para que se possa. Vai ser um desafio interessante, vai ficar uma expertise para os clubes. Tomara que ninguém seja rebaixado, mas nessa questão, por exemplo, tu fala de jogar 3 jogos numa semana, num primeiro momento, 2 semanas, 3 que seja, o Caxias vai ter perna para isso, como se fosse um campeonato curto, uma Copa do Mundo. Depois complica, né? Não, de fato. E o Caxias, além desses 3 jogos, né, na realidade, a sequência do campeonato seria mesmo contra a equipe do Figueirense, mas os 2 jogos adiados contra a equipe do Sampaio Corrêa e o Náutico seria após. Então está sendo um remanejo na realidade, né? Sampaio Corrêa teria sido na segunda rodada, a equipe do Náutico um pouco mais à frente e o Figueirense, sim, aí seria a sequência do campeonato. Mas o Caxias solicitou à CBF de que quando fosse ao Nordeste que fizesse, então, os 2 jogos mais próximos, por exemplo, claro. O Sampaio Corrêa, como é no Maranhão, ali, não que é do lado, mas é no Nordeste, ali contra a equipe do Náutico, né, em Pernambuco, então é tudo ali bem próximo, vai jogar com o Sampaio Corrêa na quarta, no Maranhão, e depois vai a Pernambuco jogar, em Recife, no caso, né, vai jogar contra a equipe do Náutico lá nos Aflitos no sábado. Aliás, essa é uma jurisprudência que deveria se tornar uma expertise de campeonato, que seria interessante, por a questão ambiental do jeito que está, não é? O excesso de carbono, você fazer viagens ao Nordeste e voltar, por que não encurta, né? Muita gente sabe que usa álcool no automóvel para evitar a emissão de gases carbônicos, né? Então, veja bem, o custo para os clubes, e tudo bem, não, os clubes não são as pessoas que pagam, mas o meio ambiente paga essas viagens longas. Então, por que não se organiza melhor a questão regional dos campeonatos, né, no sentido... É meio que impossível, eu diria, mas seria interessante se fosse, né, tivesse essa condição. A emissão de gases, nesse momento ambiental, diminuiria um pouco, Juscelino. É verdade, não, bem pensado isso, e enquanto tu falava, eu também pensava nessa situação, mas vai impactar na questão de calendário, é bem complicado. É difícil, né? Equacionar isso, né? Tu equacionar isso é bem complicado. Não vai chegar o dia, né? Ou colapsa, né? É, verdade. Uhum. E o Caxias ainda terá outros 3 jogos para serem remarcados pela CBF. O Confiança de Sergipe, pela 4ª rodada no Centenário, Ipiranga em Erechim, pela 5ª rodada, e o Tombense de Minas Gerais, pela 6ª rodada na cidade de Tombos, em Minas Gerais. Então o Caxias ainda tem, além desses jogos que foram remarcados, e o Caxias irá jogar, então, o próximo jogo do Caxias, então, torcedor Grená, é no domingo, dia 2 de junho, às 7 horas da noite, contra a equipe do Figueirense, e esse jogo, obviamente, tem uma história por trás, né, porque a última vez que essas 2 equipes se enfrentaram foi numa Série B, teve toda aquela questão da invasão de campo, onde o Caxias teria subido para a Série A, foi para a Justiça Desportiva, e o Caxias acabou perdendo, e aí quem subiu naquele ano foi o Figueirense, e depois disso não se enfrentaram mais. Então faz mais de 20 anos que Caxias e Figueirense não se enfrentam. Então, pro torcedor Grená, é um jogo muito especial, pois foi o time que, de certa forma, tirou o Caxias da Série A daquele ano de 2001. Depois pegará o Sampaio Corrêa na quarta-feira, dia 5, e para fechar isso, dia 8, no sábado, às 5 horas da tarde, lá nos Aflitos, em Recife. Beleza. Muito bem, eu por dentro da bola, e hoje, dupla Grenal, rapidamente, antes da gente chegar no jogo aí da ajuda aí.
Só para fechar da Série C, né, já que a gente está falando de Série C, falar então que o São José de Porto Alegre vai jogar na quarta-feira, tá, às 6h30 da tarde, contra o Volta Redonda, num desses jogos recuperados. Então o São José vai jogar no Passo da Areia na quarta-feira, às 6h30 da tarde, e o Ipiranga recebe o Figueirense. Então também está se fazendo essa logística, né? O Figueirense estará aqui no Rio Grande do Sul na quarta e vai também jogar no domingo contra o Caxias. Quinta-feira, que é feriado, então às 4h da tarde. Ipiranga e Figueirense. Muito bem, vamos em frente então. Segue o baile aí, irmão. Vamos falar então agora da equipe do Grêmio, então, né? O Grêmio que está se preparando para jogar a Sul-Americana, e a comissão técnica do Grêmio comandou o último treino da intertemporada no CT Joaquim Grava, em São Paulo, na manhã deste domingo. A delegação viajou à tarde, para Curitiba, onde encerrará a preparação para a retomada dos jogos contra o The Strongest pela Libertadores. O Clube Gaúcho encerrou a estadia na capital paulista após 10 dias de trabalho. A partir de segunda-feira, o tricolor utilizará as instalações do CT do Coxa para treinamentos e sediará os jogos como mandante no Couto Pereira, tanto no torneio continental como na volta do Brasileirão. O deslocamento para Curitiba ocorre em voo fretado na tarde deste domingo. Os primeiros jogos do Grêmio serão contra o The Strongest, às 19h de quarta-feira, pela Libertadores, e diante do Bragantino, às 4h da tarde de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ambos no Couto Pereira. Neste domingo pela manhã, os jogadores realizaram um treinamento tático e técnico sob o comando de Renato Portaluppi. O treinador tem esboçado o time titular nas atividades fechadas à imprensa. A retomada do futebol após viver a tragédia que ainda atinge o Rio Grande do Sul será contra o líder do Grupo C. O tricolor reencontra os bolivianos, rivais da estreia na Libertadores, para tentar se recuperar no torneio e buscar uma das vagas nas oitavas de final. O Grêmio é o lanterna da chave com apenas 3 pontos. Porém, se conseguir vencer o The Strongest, ultrapassará o Estudiantes e o Achipato e assumirá a vice-liderança. A bola rola às 7h da noite de quarta-feira no estádio Couto Pereira. O provável time do Grêmio para a reestreia na temporada tem Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Dodi, Pepe, Cristaldo, Galdino, Soteldo e Diego Costa. Na quarta-feira, dia 29, o Grêmio voltará a disputar uma partida oficial depois de quase um mês longe dos gramados, desde o empate com o Operário do Paraná, jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Miguel Brambila. Muito bem. Estamos apresentando Por Dentro da Bola. Você também está no Teoria de Tudo. É isso aí, segue o baile então. Temos agora da turma 9. Isso. Vamos lá, então, para o Internacional. O período de 25 dias sem jogos permitiu ao Inter recuperar e recondicionar quase todos os atletas que estavam machucados. Antes bastante frequentado, o departamento médico colorado praticamente esvaziou no período. Com isso, o Kudê ganha reforços importantes, entre eles titulares incontestáveis, para o duelo com o Belgrano pela Sul-Americana. Com Luca liberado para treinar com o grupo e Wanderson na transição entre fisioterapia e atividades com bola, apenas Ivan segue em recuperação de lesão e sem prazo para retornar. Os dois atacantes seguem sob observação da comissão técnica e Itu realiza a intertemporada antes da retomada das competições. Em relação ao último jogo que disputou, o empate em 1-1 com o Atlético Goianiense, o Inter poderá contar com os retornos de Arangues, Alan Patrick e Valência. Parte da espinha dorsal do time considerado ideal. Johan também está de volta e busca retomar o espaço perdido. Nos 5 jogos em que ficou afastado, o meia viu a ascensão do jovem Gustavo Prado. Sérgio Rocher, embora tenha participado normalmente dos últimos treinos e jogos, admitiu há 2 semanas em entrevista à imprensa uruguaia não estar 100% recuperado da lesão na costela. O uruguaio confirmou que tem atuado com uma proteção na região e que sente dores eventualmente. Sigo jogando com uma proteção e sinto dores em alguns momentos. Ainda não estou 100%, mas me sinto bem e com vontade de competir, declarou a Rádio Esporte 890 do Uruguai. O grupo praticamente completo permite que Eduardo Cudê escale força máxima na próxima terça-feira contra os argentinos na Arena Barueri. Após testar opções táticas no começo do Brasileirão, a tendência é que Chacho retome o 4-1-3-2 e escale, enfim, a dupla de ataque Borré e Valência. Ambos ainda não atuaram juntos com a camisa colorada.
Na linha dos 3 meias, Arangues e Alan Patrick, na teoria, largam na frente em relação aos concorrentes. Sobraria uma vaga para Bruno Henrique, Maurício, Wesley, Gustavo Prado e futuramente Wanderson. Vamos ao possível time do Inter para a retomada dos jogos, então. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado ou Fernando, René, Thiago Maia ou Fernando, Arangues, Alan Patrick e Maurício, ou Wesley, Borré e Valência. O Inter terá mais 2 dias de treinamentos até reestrear na temporada, quando enfrenta o Belgrano, líder do grupo C, às 9h30 de terça, na Arena Barueri. O Colorado é o terceiro colocado da chave com 5 pontos, empatado com o Delfim, que tem uma partida a mais. Muito bem. Hoje foi legal, né, Joselito? Falando aqui agora de solidariedade, o Brasil mostrou que é grande também no esporte. Foi muito lindo, né? O estádio do Maracanã com mais de 40 mil pessoas. É bom lembrar que o estádio não estava completamente cheio, mas as doações elas poderiam ser feitas através do site, então tu poderia comprar o ingresso, mas se tu não quisesse ir ao estádio não teria problema algum. Então foi um ótimo público para um jogo solidário, onde obviamente tu viu jogadores que, particularmente para mim, foi o maior jogador que eu vi na história, que se chama Ronaldinho Gaúcho, é um jogador com uma habilidade extrema. Muitos jogadores ali, até falando em off aqui com a minha mãe, eu disse, olha, tem muitos jogadores ali que jogariam facilmente em qualquer time hoje. O Roger Flores, golaço, né? O Amaral fez um golaço. O Amaral era um jogador muito voluntarioso, né? Aquele cão de guarda, como a gente chamava. Mas o Roger Flores continua com uma habilidade muito grande, o Denilson continua com aquela malemolência, aquele jogo bem de futebol, assim, que a gente tem saudade de ver, inclusive, né? Um jogador de futebol brasileiro fazer o que o Denilson fazia. O Djalminha é um jogador de muita qualidade. O D'Alessandro até pouco tempo estava jogando, também é um jogador de muita qualidade. O Petkovic, o Júnior, né? O Júnior tem 70 anos, então o Júnior é o mais experiente, sem dúvida alguma, de todos que estavam ali. É claro, tinha artistas também, tinha cantores, enfim. É um jogo festivo. É um jogo que geralmente se faz em final do ano. A Bárbara, né? A goleira que jogou. Isso, a Bárbara. A Aline Calandrini, que é comentarista do Sport TV, a Ludmilla, a Formiga fez gol. Fez o primeiro gol. Primeiro gol do jogo, inclusive, né? Ela acabou inaugurando o placar. Exatamente. Então foi um golaço, e nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente só tem a agradecer aí a solidariedade, né, Miguel, de todo o Brasil, e como eu falei, de todo o mundo, né? Porque tá vindo de todas as partes. Não sei se eu já comentei, mas a própria banda Metallica já mandou dinheiro aqui para o Rio Grande do Sul, né? Então isso é muito importante. Muito importante, com certeza. O Cafu, né, falou a importância, verdade. né? O único, como disse o Roger na entrevista, né, o único atleta a disputar 3 finais de Copas do Mundo seguidas e ganhar 2, né? É verdade. Olha, o Cafu, se treinar um pouquinho, ele joga na seleção, hein? Porque nós estamos precisando de lateral direito. Tá, né? E é um dos atletas que tem uma fundação, assim como o Dunga, a Seleção dos 8, né? Tem outros atletas que têm também as suas fundações e que eles, usando a capacidade de liderança que tem, eles conseguem amealhar, né, recursos, reunir esforços que sobram na sociedade. A gente está vendo, né, só para concluir, Joselito, como sobra na sociedade aquilo que faz falta para outros, né? Que não são migalhas da mesa das pessoas, são coisas que as pessoas podem, às vezes, não é, continuar com as suas vidas, com seus prazeres, com a sua abundância, com a sua prosperidade, e lembrar da solidariedade. Cotidianamente, não precisa ter uma tragédia como essa para se diminuir, não é, a diferença de renda que tem no mundo, a diferença social que tem no mundo. Não precisa alguém ser melhor que o outro no sentido de dinheiro mesmo, não é? De esnobismo, se vê isso, né? Então, parabéns à solidariedade, que a gente tem que ter esperanças de que dias melhores virão, e virão com certeza. O fato, só para concluir também, ainda já que estamos falando, é que todo esse dinheiro que está sendo movido agora, todo o dinheiro que vai ser gasto dos cofres públicos, não vai trazer as vidas que se perderam, e que poderia ter sido evitada essa tragédia até certo ponto, sim, com a manutenção das bombas em Porto Alegre, com encostas mais seguras aqui na Serra Gaúcha. Em vários momentos, eu tenho dito aqui na própria Rota do Sol, não só os deslizamentos, né? Quem transita pela Rota do Sol de madrugada sabe, no final da tarde, com a neblina que tem, o olho de gato só tem algumas curvas. Onde é que está o dinheiro para botar? O dinheiro veio, aposto que não foi colocado.
O olho de gato é aquela luminosidade que tem no meio, do lado, para não acontecer acidentes. Muitas vidas se perderam por sair da estrada ali, que a gente nem sabe o porquê. Então, a questão, né, vai ir além dessa solidariedade por muito tempo. Muita coisa vai se aprender com a dor, já que não se aprendeu, né, com a consciência certa. Esse é o Por Dentro da Bola, Joselito. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Agradeço aí a parceria de sempre e a gente se vê numa próxima edição aí do Por Dentro da Bola. Um abraço e até mais. Muito bem, muito obrigado a você que está no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Por Dentro da Bola, aqui também no Teoria de Tudo. Um abraço, tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Estamos no ar, manhã de segunda-feira. O Teoria de Tudo, que tem aí o apoio da EAD Unicesumar, Top Down Informática, revista Acontece Sul também conosco, TV Caxias, canal 14 da NET. Eu tenho aqui o contato feito já com o deputado Osmar Terra, mas a câmera dele e o microfone estão fechados. Eu não sei se ele me escuta, eu fiz contato com a assessoria. Nós vamos aguardar aí, agora sim, deputado, muito bem, vou colocá-lo na tela aqui. Nós já conversamos outras vezes, não é? Vou trazer ele para a tela aqui para que a gente converse ao vivo agora. Sim, é um prazer sempre tê-lo aqui no Teoria de Tudo mais uma vez. Deputado, bom dia. Bom dia, Miguel Brambila, bom dia a todos os que estão nos vendo, telespectadores, ouvintes. Sempre é um prazer aí poder participar do teu programa. Muito obrigado, deputado. É um momento difícil. Qual é a sua análise macro desse momento aqui do Rio Grande do Sul e micro também, claro? Olha, nós vivemos um evento de grandes proporções, né, que atingiu mais da metade das cidades, né, do Rio Grande do Sul, que realmente era difícil de prever, né, porque a última grande enchente que nós tivemos foi em 1941, né, mas que causou um número importante de vítimas, né? Para mim, cada vida é inestimável, né, o preço de cada vida, né? Mas foi um número realmente que pode chegar aí a 300, 400 mortes, né? Ontem tivemos uma notícia triste de um voluntário, né, o Adroaldo Gabana, lá de Sirico, que perdeu a vida tentando ajudar, né? Caiu de um caminhão, estava transportando material, equipamento e bateu com a cabeça, teve um traumatismo craniano e veio a falecer. É um dos nossos heróis, né, quase anônimos, né, do Rio Grande do Sul, dos voluntários gaúchos, né? E nós precisamos ter realmente um sistema melhor de previsão, de acompanhamento, né, desses eventos, para que isso não volte a ocorrer com a gravidade que ocorreu, né? Cidades inteiras, Guaíba ficou totalmente submersa, né? Canoas, grande parte, Porto Alegre, o centro e alguns bairros, né? Mussum, de novo, foi praticamente arrasada com a enxurrada. Eu tive lá em Mussum ano passado, depois do evento da enxurrada que teve lá, e estava se discutindo até a possibilidade de mudar a cidade de lugar. Eu estava conversando com o prefeito lá, que é um jovem muito competente. Também, enfim, são eventos que tem que, de alguma maneira, fazer uma avaliação do risco, né? Não deixar mais moradias na beira dos rios que tem risco de ter enxurradas, né? E fazer uma programação para as cidades da região metropolitana. Eu acho que isso é que está faltando agora, fazer um planejamento de curto e longo prazo. E agora resgatar as vítimas, né? Dar casa, comida, abrigo, né? Nós estamos conversando aí, eu tenho conversado com o prefeito de Porto Alegre para a gente... o programa, eu fui ministro da área de cidadania e desenvolvimento social em 2 governos, né? E nós criamos o programa Acolhida lá de Roraima para os refugiados venezuelanos. Lá passou quase 1 milhão de refugiados, passaram por Roraima, e muitos ficaram temporariamente em abrigos que foram criados lá, com apoio do governo federal, com apoio, embora com
nominalmente sobre gestão da ONU, né, que é importante, que tem experiência nisso, mas foram abrigos construídos com recursos públicos brasileiros, né, e que abrigaram, num determinado momento, 13 mil pessoas, né, dentro de pequenos condomínios, né, organizados, com casas de lona, com as pessoas tendo a sua intimidade preservada, com lavanderia, creche, enfim, tudo que pode se ter de apoio, alimentos, né, às famílias, até elas encontrarem uma nova casa, né, porque muitos, talvez não seja a maioria, mas uma quantidade significativa, perdeu tudo, né? Perdeu a casa, perdeu tudo. Então, agora é hora de abrigá-los e de iniciar o processo de reconstrução. Nós estamos propondo aqui na Câmara, em Brasília, várias medidas, né? Eu fui autor do decreto que considerou calamidade para direcionar os recursos exclusivamente para o Rio Grande do Sul. E também está na hora da gente ter uma política de sustentação desse processo aqui no Rio Grande do Sul, da recuperação, da reconstrução, semelhante ao que foi feito na pandemia. A nossa proposta é que se copie, em grande parte, as medidas que foram tomadas no governo anterior, no governo Bolsonaro, em relação à pandemia, inclusive apoio às empresas, pagando salário, o governo ajudando a pagar os salários das empresas para não desempregar as pessoas, para não causar um desemprego em massa, né? Então, são várias medidas aí que nós temos que tomar e prever e fazer agora um trabalho profundo de previsão do que pode acontecer no futuro. Exato. Deputado, antes de nós entrarmos ainda nessa questão político-administrativa, que é uma preocupação que nós tínhamos aqui no programa, inclusive ainda chocados, né, pela questão desta catástrofe climática, que virou uma emergência climática, e são muitos os aspectos, né, que romperam aí os paradigmas da sociedade. Eu gostaria de explorar um pouco da sua experiência como secretário de saúde aqui do Rio Grande do Sul, porque agora com as águas, né, altas, né, a gente sabe que tem uma série de doenças, né, que vão daqui para frente, podem até virar endêmicas, né? Eu acho que está faltando também um planejamento do Ministério da Saúde para determinadas situações. Por exemplo, o governo do estado fez um relatório, tem 2 relatórios sobre as doenças que podem acontecer com a enchente, né? E nesses relatórios tem propostas diferentes. O governo federal fala que não adianta fazer profilaxia, que não tem comprovação científica que adianta e tal. E o governo do estado fala que, embora não tenha muitas evidências, existem evidências consistentes que prevêem tratamento profilático, por exemplo, remédio para evitar o contágio de infecções trazidas pela água, né? Então, essa discussão aí ficou uma discussão meio bizantina, mas na dúvida é melhor sobrar do que faltar, né, medidas, né? Então, eu acredito que são coisas que têm que ser agora niveladas. Tem gente tendo doenças que são doenças previsíveis numa enchente, que não precisariam ter se tivesse um programa forte de profilaxia, né? Então, são coisas assim que nós precisamos ter presentes, né? Nós estamos ainda sofrendo a epidemia da dengue, né? Que é uma coisa grave, né? Também tem muitas vítimas, né? Fatais. A vacina que era para o Rio Grande do Sul ficou sem vacina até um mês atrás, né? Até 30, 40 dias atrás, não tinha vacina. A vacina estava aprovada desde março do ano passado. E eu falo isso, muita gente me criticou, porque eu botei em dúvida as vacinas para a Covid, né? E realmente foram vacinas pouco testadas e que não impediram contágio, né? As pessoas se vacinavam e pegavam a doença. No caso da dengue, são vacinas muito testadas, elas têm 6 anos de teste, então são vacinas comprovadamente eficazes para os 4 tipos de dengue, né? E foram autorizadas em março do ano passado, e até o mês passado o Rio Grande do Sul não tinha vacina, né? Com um surto enorme de dengue, o maior surto da história do Brasil de dengue, né? Então essas coisas precisam ser resolvidas, né? E o Ministério está muito lento para resolver essas questões aí. Então, são questões assim que eu estou pontuando algumas coisas que me vêm
a cabeça agora em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A dengue não vai desaparecer, ela está em fase de declínio, vai entrar em fase de declínio por causa da imunidade natural, a imunidade de rebanho. E tanta gente já pegou que agora fica difícil até para o mosquito contaminar mais alguém, né? Para o vírus entrar nas pessoas que ainda não têm imunidade. Mas isso não precisava ter acontecido. Se nós tivéssemos feito uma programação, todo ano tem epidemia de dengue no Brasil, era só fazer uma programação, junto com a liberação da vacina, para fazer uma vacinação maciça, né? De prevenção. Né? Sim. Coisa que não aconteceu, por exemplo, na Covid. A Covid foi feita durante a epidemia, com as pessoas morrendo, tendo um contágio maciço, e não alterou esse contágio. Né? Esse contágio, no fim, foi alterado pela imunidade natural também. Certo. Deputado, todos os assuntos eles são profundos. Nesse sentido, nós aqui na nosso diálogo político, a minha preocupação no início era que estava todo mundo abraçado na chuva. Claro que isso era por pouco tempo, não é? Porque nós vimos em seguida, e é triste para o brasileiro que não entende, né, que não tem um salvador da pátria, né? Vejo aqui, Lula faz, Lula diz, Lula, né, como se fosse o pai dos pobres, como se as coisas não passassem pelo Congresso Nacional, não fossem votadas, não é? Por exemplo, o perdão da dívida do Rio Grande do Sul. E colocou aqui, e muita gente criticou, o Eduardo Leite no Roda Viva disse que não, que a presença do deputado Paulo Pimenta aqui no Rio Grande do Sul é bom para o Rio Grande do Sul, agora já está falando em despachar de Brasília, mas a preocupação nossa aqui, e eu vi outros políticos também, a minha opinião é que pode se transformar num palco político. A impressão que dá é que o presidente Lula está querendo aproveitar toda essa oportunidade para angariar, né, um proselitismo político bem grande, Lula faz, Lula diz, como se o dinheiro fosse dele, deputado. O governo Lula tem 40 ministérios, né? E criou mais um para o Rio Grande do Sul. Né? Isso nunca foi necessário. Já tivemos situações não tão extensas, né? Em extensão, como ocorreu no Rio Grande do Sul, mas situações graves. Santa Catarina, eu era secretário de saúde, eu me transferi para Santa Catarina, junto com os bombeiros, a governadora, na época, Ieda, foi para lá também, para a gente ajudar Santa Catarina, né? E nunca precisou o governo criar um ministério, criar uma estrutura que precisa de secretaria, precisa de um monte de coisa para ajudar. Eu acho que o governo Lula, nesse aspecto, ficou mais preocupado com a questão política, de mostrar que estava fazendo alguma coisa, até por causa da sua crise de popularidade, do que com o resultado. Né? Bastava ele, pode ser até o Pimenta, que era ministro da SECOM, né? Delegar para ele a função de coordenar as ações federais do Estado. Podia ser o ministro da cidade, podia ser o ministro da Integração Nacional. Né? O fato de ter colocado um futuro candidato a governador do Estado, né, potencial, né, pelo menos é o que se diz, também caracterizou uma ação política. Né? Mas tudo bem, que fosse o Pimenta, mas não precisava ter criado um ministério. Né? E o Pimenta, acho que a função dele, do ministro Pimenta, é ajudar o governador do Estado a coordenar as ações. Tem que ter um comando único, não pode ter dois governadores, duas estruturas. Com quem que os prefeitos vão falar? Né? O prefeito tem que falar com uma pessoa só. Todo mundo sabe que, falando com o governador, que foi eleito para isso, ele tem que dar resposta também, né? Mas ele tem que ter os cordõezinhos prontos. Aciona, chama o Pimenta, diz, o que tem aí no governo federal para a gente fazer, chama os seus secretários, né? Ele coordenar essas ações. O que está havendo hoje, a impressão que passa é um bate-cabeça. Né? Os prefeitos, por exemplo, eu participei, entrei na reunião virtual que teve no Palácio Piratini agora na sexta-feira. E eu vi lá o ministro Pimenta anunciando uma série de coisas que o governador não sabia. Né? Não foi consultado antes. Né? Não custa nada consultar. Se não consulta, parece que oni só que malipans, né? As coisas parecem que há uma condução política. Para ter uma condução de unificar os esforços e ajudar a população do Rio Grande do Sul, o governador tem que ser consultado, tem que ser ouvido. Ele tem informações gerais de tudo que está acontecendo. Então, tem que ter um entrosamento melhor e não precisava do Ministério para fazer isso. Então, tudo isso, para mim, caracteriza de alguma forma uma ação política. Mas já que já está feito, pelo menos que se mantenha a autoridade do governador. Né? O governador seja o coordenador das ações. E não ele ficar sabendo que o vice-presidente, na sexta-feira, ficar sabendo pelo Pimenta, ao vivo,
que vinha o vice-presidente da República anunciar medidas em relação aos programas que, na verdade, são os programas que foram feitos no governo Bolsonaro para ajudar as empresas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa complicada. O governador tinha que saber disso com antecedência, tinha que opinar. Eu acho que é melhor assim, melhor assado. Então, eu acho que essas questões têm que ser resolvidas agora, porque elas dificultam o trabalho, né? E dificultam a rapidez do atendimento. Particularmente como cidadão e como repórter, não tenho esperança que vá mudar para depois, porque não vejo ingenuidade nessa decisão, mas um cálculo político, viu, deputado? O senhor tem mais experiência que eu, mas fica claro que o objetivo era justamente esvaziar aí, né, o poder do governador e mostrar, né, o poder do governo federal, quando seria muito mais fácil entrar já pelos caminhos conhecidos do governo do estado e não ficar, né, essa coisa, parece, né, brincadeira de criança, mas não é. E o povo ingenuamente acha, né, que não, foi sem querer, que a medida foi tomada emergencialmente. Não, são experiências políticas bem antigas, né? Não nascemos ontem para achar que o presidente Lula não foi ingênuo nisso, ou o governo, enfim, né, nesse sentido. A gente aqui não tem postura, a não ser a postura, temos postura de político preferido, né, de salvador da pátria, enfim. Agora, enfim, vamos esperar, né, que o povo amadureça, porque isso deve ser lembrado no momento do voto. Aliás, né, qual é a sua visão aí das eleições, deputado? Bom, eu acho que vai ter eleições municipais agora, né? Deve ter as eleições para o Rio Grande do Sul, não vai ficar fora, até pelo que nós já ouvimos do TSE, né? A determinação de que não vai prorrogar prazo nem nada. Então, temos que nos preparar. Eu acho que nós vamos ter uma eleição municipal polarizada, né? Não tem como não polarizar. Antigamente, tu tinha a discussão local e tinha a discussão nacional, que quase ficava separada pela possibilidade, pelo acesso a informações, né? Então, se discutia muito a questão local, pelo que se discutia na rádio do município, se discutia no jornal do município, se fazia uma discussão. Hoje, a população está direto na rede, né? Então, a questão nacional, está todo mundo por dentro do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na questão política, na questão das instituições, do tribunal, enfim, está todo mundo opinando sobre isso. Então, isso vai vir para dentro das eleições municipais, vão ser eleições polarizadas, né? Eu acredito que no Rio Grande do Sul, como no Brasil, há uma chance maior da oposição ocupar o maior número possível de oposição ao governo Lula, né? No caso, os partidos que compõem esse espectro político, ou as partes dos partidos que compõem esse espectro político, né? Ter maioria de municípios, inclusive das capitais, né? Então, vai ser uma demonstração de que a população vai dizer se está satisfeita ou não está satisfeita com a questão nacional e vai também escolher lideranças locais que ela considera competentes para fazer. É claro que vai ter, em alguns lugares, vai pesar muito quem é o candidato, né? Como acontece também nos municípios, mas não vai fugir da influência nacional. Então, é importante que mesmo os candidatos se posicionem em relação a alguns temas que nos afetam, né? A questão da economia nos afeta. Eu, por exemplo, acho que nós estamos indo para um desastre econômico, né? Nós vamos ter um arcabouço fiscal que ninguém sabe direito que tamanho tem, é só para gastar mais, e vamos ter uma reforma tributária que é para aumentar imposto, né? Para aumentar imposto cada vez mais, né? Uhum. Inclusive, eu vou aproveitar para dizer uma coisa, eu sou contra aumento de imposto, né? Por mim, eu acho que o governo Bolsonaro estava no caminho certo, estabeleceu um teto de gastos, aumentava a arrecadação, diminuía imposto. Esse aí acabou com o teto de gastos, né? Então, pode-se gastar. Nós estamos gastando mais do que no tempo da pandemia já, esse ano, né? Então, sem cobertura, quer dizer, tem que correr atrás, porque nós estamos com 1 trilhão de déficit nominal, né? Então, está se correndo atrás para tapar o buraco, e vai tapar como? Vai ser impostos exorbitantes. O que está acontecendo é que, de um lado, nós estamos com impostos exorbitantes, do outro lado, as mercadorias importadas não têm imposto nenhum. Então, elas estão tomando conta do comércio, né? Então, vai ter um comércio que vai se fortalecer a indústria nos países asiáticos, fortalecer a indústria, comércio, tudo que eles podem fazer. Eles vão entregar em casa, né, sem imposto, até R$250, que é a maioria do consumo, né? E as nossas lojinhas todas vão acabar. As lojinhas das cidades, a indústria que fornece equipamento para a lojinha também vai... Nós vamos ter um baque enorme na capacidade
de produção e de comércio do Brasil, se não tiver, pelo menos, uma igualdade. Eu não sou a favor de aumentar imposto. O ideal seria reduzir imposto, como tem reduzido da mercadoria estrangeira, reduzir no Brasil também, para as indústrias brasileiras. Aí fica de igual para igual, né? Mas uma carga enorme, cada vez maior, em cima das nossas indústrias e comércio, vai produzir um efeito terrível. Vai ser pior que na pandemia, quando fecharam as lojas sem necessidade, né? Então, é uma discussão que a gente está fazendo também, né? Vamos diminuir imposto, vamos diminuir de todo mundo. Por que só das indústrias de fora que não geram emprego no Brasil, né? Sim. Então, é uma discussão aí que nós precisamos fazer também, e vai ter essa semana. Essa semana vai ser uma semana cheia, né, nessas discussões. São importantes assuntos porque o e-commerce nacional precisa ser fortalecido, né? É a questão da Shein, né? Por exemplo, a minha filha me mostrou agora no Dia das Mães, não um presente desse ano, mas um presente que nós compramos há uns 2 anos atrás para a mãe dela, que nós pagamos R$100, o mesmo produto vendido no e-commerce chinês custa R$9. Né? Ou seja, também tem trabalho escravo, né? Lá de crianças. Para o povo, em princípio, parece uma coisa boa, né? Vai poder se pagar mais barato e tal. Mas para pagar mais barato, tu tem que ter o teu emprego. O teu emprego aqui vai desaparecer, né? Sim. Esse é que é o problema. Então, tu vai ficar um desempregado sem poder comprar nem pagar os R$9, entendeu? Então, não, e depois tem que ter um equilíbrio disso aí, né? E depois um produto, né? O custo desse produto atravessando, né, no planeta por R$9, evidentemente que não é. Tem trabalho infantil na China, tem trabalho escravo, a gente sabe muito bem disso. Não, tem de tudo, né? Até do governo chinês também não cobrar muito imposto, né? Talvez não cobre. E nós também, e nosso imposto ser agora com a reforma tributária vai ficar uma monstruosidade. Os prefeitos deveriam estar preocupados com isso. Os prefeitos vão perder o comérciozinho do bairro. Vão perder, isso já está começando. Tem mais de 1 milhão por dia de mercadorias que chegam dos países asiáticos sem imposto. 1 milhão de coisas compradas todo dia. São 30 milhões por mês, são 300, 400 milhões por ano, né? Então, isso aí é tudo dinheiro que ia ficar no Brasil. Se o imposto fosse menor aqui, elas teriam condições de competir, né? Mas aumenta o imposto aqui e tira o de lá. Então, é só para favorecer o de fora, né? Então, é uma questão que nós temos que colocar, não é só a questão de não ter imposto ser mais barato. A nossa também podia ser muito mais barata. Podia ser R$9 ou R$20, a nossa, em vez de 100, né? Porque se não tivesse o imposto que tenha. A reforma tributária vai piorar isso, né? Se nós não tomarmos nenhuma medida em relação às importações, a reforma tributária vai piorar e vai fechar muita indústria e muito comércio. É só perguntar para a CNI, para a CNC, as confederações, estão muito preocupados com isso. Sim, faz quantos anos que estamos nesse debate. Deputado, para a gente concluir, entre aspas, aqui, porque nunca se conclui, são assuntos nacionais. Eu sei que o senhor é aí um defensor da não legalização de uso de drogas no Brasil. E aqui tem uma matéria importante. Inclusive, eu dei aqui como manchete um cidadão aqui foi preso com um fuzil, aqui em Caxias, né? Não é no Rio de Janeiro, né? E com 150 munições, enfim, para combater a polícia, muitas vezes, não é, desarmada, e aí por diante, né? Eu sou também totalmente contra essa liberação, particularmente. Acho que o pequeno traficante é tão letal para a sociedade, né, quanto outros tantos. Enfim, como é que está essa questão, deputado, para a gente concluir, ocupando seu tempo um pouquinho mais, por gentileza? Meu tempo não tem problema, o problema é o teu tempo aí. Eu estou aqui à disposição. Tá bom, não esquecendo a filha na escola, tá bom, sempre. Né, hoje em dia fica gravado, né? É bom a gente conversar. Tá bom, deixa eu te falar. Eu vejo o seguinte: eu sou autor da atual lei sobre drogas, que proíbe a descriminalização, proíbe a legalização de drogas, né? Considera o usuário usar a droga, portar droga, crime. A pessoa que porta a droga, mesmo para uso pessoal, é crime, só que não é punido com prisão, é punido com penas alternativas, mas passa a ser crime para constranger, para deixar a pessoa, de alguma maneira, preocupada em não usar, né? E pena de prisão é para traficantes. Eles estão querendo, o Supremo falou em descriminalizar, em legalizar ou descriminalizar o porte de drogas. Isso aí, quem é que vai vender?
é o traficante. Só vai aumentar o consumo e vai aumentar o tráfico. Isso aí não tem... Isso é 2 mais 2 são 4, não são 10, não são 5. Entendeu? Então, nós temos que nos basear em fatos. Os países que fizeram isso pioraram muito. O Uruguai, que descriminalizou a maconha, inclusive a venda de maconha, vende em farmácia, a venda estatal, que é um negócio meio maluco lá, coisa de Uruguai, né? Coisa de Uruguai estatista, né? Aumentou o consumo, aumentou o tráfico, aumentou tudo, inclusive das outras drogas no Uruguai. A criminalidade, o Mujica fez aquilo para reduzir o crime, a criminalidade triplicou, o número de homicídios triplicou no Uruguai nesses últimos anos. Então não adiantou nada, né? Na verdade, isso só tem uma coisa que funciona, é as pessoas terem... O que faz um menino não começar a usar droga? Se os coleguinhas dele estão insistindo para ele usar maconha, o que faz ele não usar? É quando o pai dele, quando a sociedade diz para ele o seguinte, é crime e faz mal. Né? Se a sociedade disser é crime e faz mal, se a lei disser isso, ele vai pensar 2 vezes antes de usar. Agora, se não é crime e não faz, e estão dizendo que é medicinal, maconha, que é um absurdo, a maconha não tem nada de medicinal, né? Ela, pelo contrário, ela causa doenças incuráveis, esquizofrenia, danos, retardo mental. Então, se o jovem não tem a informação adequada e vê o tribunal legalizando e vê as coisas sendo legalizadas, ele vai aumentar o consumo. Quem é que vai vender? O tráfico. Isso já aconteceu em vários... O México é outro exemplo. O México legalizou, o Tribunal do México legalizou a venda das drogas, e hoje, por uma determinada quantidade, que é um absurdo também, né? Nenhum traficante vai andar com mais do que aquilo que é legalizado para o consumo. Sim. Isso aí é ridículo, né? Então, depois ele vai lá e busca o que está. Vai cada vez vai e volta, vai buscando mais, mas está sempre no bolso com aquilo que é permitido. Claro. Então, o que aconteceu? O crime organizado no México hoje é o maior do mundo. Eles têm mísseis, eles têm tanques de guerra, eles estão organizados de uma maneira, mais de 50% do território do México, o governo não entra mais. Já está meio parecido, ficando parecido o Rio de Janeiro, né? Mas se legalizar, vai piorar muito mais, entendeu? Claro. Então, eu acho que nós temos que tomar uma medida firme contra a legalização. O Senado já se posicionou contra a descriminalização e contra a legalização por 52-9. A votação histórica do Senado virou uma emenda constitucional, quer dizer, ele propôs a emenda constitucional, em 2 turnos já votou, agora cabe à Câmara votar. Então, é muito importante que os deputados se conscientizem do mal que podem fazer se não votarem pela medida que foi tomada no Senado, né? De colocar na Constituição porque a lei já está que é crime, né? O problema é que eles estão dizendo que não é constitucional. O Supremo está dizendo que não é constitucional. Então vamos botar na Constituição. Né? Então pronto. É a saída, né? É uma redundância, né, que está se fazendo, mas é importante para garantir a saúde dos nossos jovens. A plasticidade do cérebro na adolescência, ela é muito grande. E se uma criança, se um jovem fica viciado, começa a usar com regularidade uma droga, pode ser maconha, pode ser qualquer outra, ele vai ficar dependente químico. Ele vai ficar com problema pro resto da vida. Não tem cura a dependência química. Não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação, já diziam os AA, né? E tem que evitar o primeiro gole todo dia. Isso é a mesma coisa com as drogas, né? Sim. E por que o álcool é um grande problema? Porque o álcool é legal. O cara passa no bar e compra o álcool e leva para casa, é isso. E a violência doméstica acontece, um monte de coisa acontece porque ele perde o controle. Então é isso que nós temos que evitar, que milhões de pessoas, cada vez um número maior, percam o controle das suas ações, ficam com transtorno mental e transtornos mentais também incuráveis. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Aqui em Caxias, e eu acho que é uma política já constitucional do Sistema Único de Saúde, tem um consultório de rua, que é muito interessante, mas tem muita gente contra, deputado. E eu sei porque conheço pessoas que trabalham vai uma ambulância até essas pessoas que foram derrotadas pelo álcool, pelas drogas, pelas questões familiares, e que começaram muitas vezes pela maconha, que estão no crack, que estão no roubo, que estão, não é? Enfim, esse consultório muitas vezes até é desprezado. Eu acho que é uma das coisas mais humanitárias da saúde, porque inevitavelmente essas pessoas não têm muita recuperação, os que já estão lá na ponta do final. Se liberar isso, é quase que como se não pode vencer o inimigo, una-se a ele. Mas tem um perigo isso aí também, né? Que eu defendo o consultório de rua, eu não sou contra.
Mas a maneira, para que vai funcionar esse consultório? Para trazer a pessoa para se reabilitar ou para ficar só contemporizando ali, reduzindo danos e ela continuar viciada, né? Então, nós temos que tirar as pessoas do vício, né? Por isso que eu coloquei na lei existe a internação involuntária, é aquela internação que a pessoa, mesmo contra a vontade, é internada para desintoxicar. Porque quem está na Cracolândia, por exemplo, não tem capacidade de julgar nada, ele está com a cabeça tomada pela droga, não tem controle de nada, não raciocina, né? Então ele precisa passar um período sem usar droga e aí ser convencido a continuar tratamento numa comunidade terapêutica, num lugar que trate e faça com que ele fique em abstinência, né? Porque às vezes esse consultório de rua muitas dessas instituições que tratam, oficiais aí que tratam questão de droga, elas tratam com redução de danos. Redução de danos não é nada. A pessoa não recupera ninguém com redução de danos. A pessoa, todo mundo sabe, os AA sabe, os NA sabe, que a pessoa, para se recuperar, ela tem que ficar em abstinência. Ela não pode usar droga de novo, senão ela volta tudo de novo. O cérebro já está... A arquitetura do cérebro já está mudada pela droga. Se ele tomar um golezinho, se ele fumar um cigarrinho, se ele vier, ele volta de novo a toda a dependência química dele, a compulsão para usar. Então, eu defendo o consultório de rua desde que ele proponha abstinência e leve as pessoas para se tratar. A internação involuntária, basta a família pedir e o médico determinar, não precisa passar pelo juiz, né? Depois o Ministério Público acompanha o tratamento, mas é uma medida rápida para tirar a pessoa da condição de rua e levá-la para um centro que trate, um hospital, tem que ser um hospital para tratar no início, porque a síndrome de abstinência ela é muito forte em geral, né? Então ela precisa ali ficar 15, 20, 30 dias ali sem usar droga, sendo tratada e depois convencida a continuar o tratamento. Eu acho ótimo essa visão. E aí é Brasil, né? A guerra entra por um outro lado. Nós vemos aí no mundo todo, né? E aí teria que fazer uma análise sociológica da questão, porque o funcionário que fizer isso vai correr riscos, né? O traficante não quer que o usuário morra. Então ele faz aquela manutenção. Alguns são escravizados, inclusive, que não pode sair do bairro, não pode sair da rua e ficam ali vendendo na esquina, né? Então, não se vai com a polícia, se vai somente, né, sozinhos no diálogo e enxugar gelo. É verdade, por falta de uma política maior. O cumprimento dessa lei seria bem interessante, eu concordo. Agora, como seria aplicada sem cutucar o vespeiro da bandidagem é uma coisa que colocaria em risco, inclusive, a sociedade de um outro jeito, deputado, né? O que a pessoa tiver de amparo, a família, quando ela tem ainda família, né? É a família pedir, o médico determinar, e aí vai a polícia lá e pega e leva, mesmo contra a vontade, né? E ele fica 20, 30 dias contra a vontade, se for o caso, dentro do hospital. Depois ele é livre para decidir, mas aí ele está desintoxicado. Tu pode argumentar com ele, tu pode mostrar o dano que ele sofre, a tragédia que é para a família dele, a tragédia que é para os outros. O problema da droga não é só o usuário, né? É a família, é a sociedade. Eu perdi um afilhado com 21 anos, no 4º ano de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atropelado na calçada, por uma caminhonete, um sujeito cheio de THC da maconha na cabeça. Né? Entrou a não sei com que velocidade lá e esmagou o menino contra a parede. Né? Um filho único, né? Um menino brilhante. Quer dizer, nunca usou droga. Então, as pessoas, mesmo que não usam, estão em risco. Né? Não é um problema local, não é um problema do usuário. Quem quer liberar acha que é um problema do usuário, que o usuário tem direito, não sei o quê. Que não tem direito nada. Se ele afeta a vida de todo mundo, ele não tem direito. Né? Todo mundo tem direito a ter uma vida melhor sem droga. Né? Então, eu acho que essa... E outra coisa que eu queria... Até que tu estava falando, eu pensei e não consegui verbalizar. O pequeno tráfico que coloca... Não, mas ele é pequeno traficante, coitadinho, ele é pequeno traficante. Não existe tráfico de droga sem um pequeno traficante. Claro. O grande traficante não vai ficar vendendo droga na rua. Né? Quem vende na rua é o pequeno. Aí tu prende, não, mas ele é pequeno traficante, vamos soltar. Né? Para não sobrecarregar os presídios. Né? Isso é outro problema que a gente tem que discutir. Se tu quiser discutir, eu estou disponível no outro programa para discutir a questão do prisional, que é um horror no Brasil, mal administrada, ideologicamente administrada, que não resolve nada e que só piora o problema na rua. Né?
Então, é assim, o sujeito tem que sair da rua. O pequeno traficante não pode ficar vendendo droga, porque aí tu quebra a perna do tráfico. Senão tu não vai quebrar nunca. O tráfico vai ficar cada vez maior. Tu imagina, liberar e ainda manter o pequeno traficante. É a rede que precisa para funcionar o tráfico. Sem ele, a rede não funciona. Então, o pequeno traficante tem que ser preso, tem que sair da rua também. É o microcosmos da realidade. A minha metáfora não é exata, ela tem uma referência antiga, mas pode ser que sirva. Não me ocorreu outra, no sentido de que descriminalizar o porte, o pequeno porte, pode semelhar a você liberar a responsabilidade do receptador da que comprava o toca-fita roubado antigamente. Hoje não tem mais nem toca-fita, mas antigamente se roubava muito toca-fita. Né? É boa analogia. É isso aí. Deputado Otmar Terra, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo mais uma vez. Para concluir, por gentileza. Eu que agradeço. Eu estou à tua disposição sempre, Miguel. E acho que os sistemas têm que ser discutidos, têm que se tratar, tem questões graves de saúde, tem questões graves na questão da violência, né, da droga, né, que envolve o sistema prisional, envolve políticas que o governo Lula não vai implantar e que deveria ter implantado, né, comparando com países que têm um ótimo resultado, né, como Japão, como Suécia, países que não têm praticamente criminalidade é quase zero, né, mas é sempre respeitando a lei, dura a lei, é a lei, né? Então tem que se fazer respeitar. Aí se baseia, mas não está funcionando, então vamos piorar, entendeu? A medida é essa. Não está funcionando, como está a questão das drogas é ruim, né? Mas vai ficar muito pior se liberar, né? Nós temos que, a partir do que está, melhorar e não piorar. Era isso, muito obrigado, estou sempre à tua disposição. Tá bom, deputado. Essa visão de campus universitário, né? De liberar maconha que vai ficar no campus ali só e tal, e entre os intelectuais, né? Você conhecer. De mau gosto. Na Torre de Marfim da universidade, os caras tentam entender o mundo. Já vai para a rua. Eu fui secretário de saúde 8 anos atendendo o dependente químico. E vi crescer a epidemia do crack, o horror que é isso para as famílias, o horror que é para a sociedade, a violência. Crime organizado não existiria se não fosse a droga, né? Claro. Pelo menos não existiria na importância que ele tem hoje, né? Que cada vez está mais difícil até de sair na rua de noite, né? Então, eu acho que essas coisas todas nós temos que considerar e temos que discutir. Não adianta tem uma versão da Globo, né? Tem uma versão Woke, né? Daquela que o mundo tem que ser diferente, que as pessoas têm o direito de... As pessoas têm o direito até onde fere o direito dos outros. Tá? Então, temos que combinar qual é o direito. Então, e o Congresso está aí para isso. E o Congresso já fez essa decisão. Não pode ser atropelado agora. Obrigado, deputado. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Miguel. Um abraço. Voltamos já ao Teoria de Tudo. Quando eu não puder pisar mais na avenida, as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Vem aí a dica da Nutri, quer dizer, dica da Uni. A graduação à distância em nutrição da Unicesumar é para você, que é adepto de hábitos saudáveis e sonha em trabalhar ajudando pessoas a terem mais qualidade de vida. Com a nossa metodologia híbrida, você tem aulas online, ao vivo e gravadas, material didático completo e inovador, além de práticas presenciais em laboratórios nos nossos polos do Brasil inteiro. Na Unicesumar, você estuda desde nutrição esportiva, técnica dietética, nutrição hospitalar, até empreendedorismo. E se aprofunda nas principais tendências da área, como nutrição social e alimentos funcionais. No último ano, você ainda tem a oportunidade de fazer seu estágio em empresas conveniadas. Gostou? Conquiste seu diploma na universidade que é nota máxima no MEC. Venha fazer sua graduação em nutrição EAD na Unicesumar. Dar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família.
Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Estamos apresentando a Teoria de Tudo. Eu aqui, deixa eu parar. É uma experiência. É uma experiência boa, né? Tô com fome já, 11 horas e 30 minutos ao vivo. Vamos colocar uma matéria do Senado, fazendo um resumo aqui das enchentes no Rio Grande do Sul e da repercussão que isso está sendo no mundo. Vamos lá. Catástrofes climáticas têm ocupado o noticiário com muita frequência nos últimos tempos. As enchentes que devastaram grande parte do Rio Grande do Sul causaram uma forte comoção nacional. Todo o Brasil se uniu, governos e sociedade civil, num movimento solidário. A cidade gaúcha de Caxias do Sul se tornou um polo logístico importante para levar ajuda para toda a região. Veja na reportagem da TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias. Imagem aérea de chaminés soltando fumaças. Aterro sanitário. Geleira derretendo. O planeta Terra está mais quente. Desmatamento, Carol Dallagnol, poluição dos repórter. lagos, rios e mares, queima dos combustíveis fósseis. Tudo isso explica a tragédia climática que Rio Grande do Sul enfrenta. Nos últimos 20 anos, as chuvas no estado ficaram 15% mais intensas do que seriam. Isso foi o que revelou o estudo divulgado neste mês de maio. Também apontou que o culpado pelas enchentes do sul do país não é apenas o El Niño, que é um evento natural cíclico. O aquecimento de uma parte do Oceano Índico, que fica na costa da África, explica as chuvas intensas. Esse aumento anormal tem relação direta com o efeito estufa. Mas por que alagou tanto no Rio Grande do Sul no mês de maio? Porque o estado é banhado por 86 rios, lagos, além do mar e convive com montanhas. As chuvas mais intensas ocorreram na região de Nascentes, localizadas na Serra Gaúcha. Cidades que registraram 600 milímetros em apenas 10 dias. As bacias hidrográficas como Taquari, Caí e Sinos desagam no Guaíba, lago que inundou a capital gaúcha e que, consequentemente, encheu a Lagoa dos Patos. Como a vazão dessa água toda ocorre por um estreito percurso localizado na ponta do estado, região da cidade de Rio Grande, ela acaba desaguando no mar a passos lentos. Na grande enchente de Porto Alegre, em 1941, a água demorou mais de 30 dias para baixar. Cada região sofre com os impactos dessas chuvas. Regiões mais baixas convivem com os alagamentos, regiões mais altas com os deslizamentos. Os deslizamentos de terra são caracterizados pelo deslocamento de pedaços de solo, fragmentos de rocha ou outros detritos. Esse fenômeno ocorre principalmente em áreas de encosta de morros e serras e, na grande maioria, está atrelado à intervenção humana. As chuvas fortes e de longa duração encharcam o solo e causam o desprendimento de materiais. A principal atividade que acarreta esse fenômeno é o desmatamento de encostas, que gera a desestabilização da terra e a torna mais vulnerável. Outro fator são as construções em áreas em declive, que além de alterar a superfície, modificam as propriedades do solo. Com o forte crescimento populacional, as pessoas ocuparam os lugares onde estavam as matas nativas. Casas e prédios foram construídos em espaços sem nenhum tipo de planejamento urbano, como, por exemplo, nessa encosta, aqui no bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, aonde no início do mês de maio, pelo menos 7 pessoas foram soterradas. 4 da mesma família acabaram morrendo. Outra consequência das enchentes e deslizamentos são os bloqueios de rodovias, que atingiram mais de 170 pontos, deixando ilhadas diversas regiões, complicando o escoamento da produção e o abastecimento de mercadorias, como alimentos, remédios e combustíveis. Apesar de não ocorrer desabastecimento geral, foram registradas restrições no fornecimento de gasolina e de comida de primeira necessidade nas gôndolas de diversos supermercados.
donativos, além de dificultar a chegada de donativos e ajuda humanitária em diversas cidades da Serra Gaúcha, Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre. Imagens de aeroporto, aviões e soldados do Exército. Se a situação das estradas é precária, é pelo ar que chega ajuda ao povo gaúcho. Desde o último 2 de maio, o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está alagado. Não há previsão para a reabertura do terminal. Com isso, o governo federal criou um plano emergencial, colocando à disposição, no primeiro momento, 3 aeroportos de Santa Catarina, a base aérea de Canoas e outros 6 do Rio Grande do Sul para o recebimento de doações. Também estão sendo realocados voos comerciais que pousariam no Salgado Filho. Entre os 6 está o de Caxias do Sul, que foi o primeiro a receber o voo humanitário com donativos de todo o Brasil. As doações chegam no aeroporto e são encaminhadas por meio do Exército Brasileiro às cidades necessitadas. Além disso, o Hugo Cantergiani também espaço para reabastecimento de aeronaves. O mesmo céu que trouxe muita chuva e tristeza para o Rio Grande do Sul é o que também traz solidariedade. Pessoas fazendo corrente para tirar os donativos de caminhões e colocá-los em um alojamento. E se o momento no estado é difícil, a solidariedade é o que traz esperança de tempos melhores. São incontáveis as doações que chegam a Caxias do Sul e daqui são distribuídas para todo o estado. O Seminário Aparecida recebe doações desde o início de maio e conta com centenas de voluntários que trabalham diariamente na triagem, separação e destinação dos donativos. Outro ponto que centraliza os donativos Marcelo é a base de Gregório, da Cruz Vermelha repórter. Brasileira, administrada pela Defesa Civil em parceria com o governo do estado. Os desafios são diários, antes nos resgates, agora com os abrigos e donativos e em breve com a reconstrução de grande parte do Rio Grande do Sul. Edição Jusley Paz e Adelir Uma Heck. mudança no olhar, que precisa ser sensível para as necessidades, não Imagens, só do povo, Defesa mas Civil, também Corpo da de natureza. Bombeiros e Polícia Ambiental do Rio Grande do Sul. A tela exibe uma casa destruída embaixo de chuva. Maio laranja. Pois é, vimos aí uma parte. A pergunta é o que nós aprendemos, né? E a resposta ainda não veio e vai demorar para vir, porque cada um vai aprender com a sua capacidade cognitiva. E, no geral, a capacidade de aprendizado da sociedade, se fosse maior, não teria tanta tragédia, tanto problema, né? De todos nós, sem exceção. Nós precisamos, sim, continuar fazendo o esforço, né, de recuperação. Hoje mesmo, né, uma notícia no mundo aí, onde 2.000 pessoas foram soterradas por um deslizamento, mais de 150 casas, enfim, e é o mundo todo que está sofrendo, e até mesmo notícias de corrupção aconteceram, que demorou, mas aconteceu, infelizmente, de pessoas que estavam separando donativos para usar depois politicamente, né? É o ser humano que precisa evoluir, nós precisamos todos estar unidos, nada de novo debaixo da chuva ou do sol, mas é claro que transformar o mundo para melhor parte de uma transformação interior, e isso é básico, né? Se você não se transformar dentro da sua intimidade, você, com a sua consciência e na sua solidão, e depois apresentar isso para a sociedade, não vai ter progresso, né? E aí vai muito dos seus valores, da sua fé, da sua capacidade de entendimento com relação à própria existência e assim por diante. Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Nós voltamos a qualquer momento ou na próxima edição, é claro. São 587. Tchau, bom dia, cuide-se.